Tem gente na internet que acredita ter descoberto o segredo das mulheres e tá vendendo esse segredo em até 12 parcelas. Sabe aqueles gurus da internet que juram que descobriram a verdade sobre as mulheres, o mundo e a sociedade? Pois é, muitos deles querem te convencer de que tomaram a chamada Red Pill, ou Red Pill, como fica mais confortável para falarmos aqui no Brasil. Mas agora estão descobrindo uma coisa curiosa. A vida real tem consequências, contas suspensas, investigações, processos e até prisões. Então, hoje vamos responder 3 perguntas. O que é Red Pill? Como esse movimento se espalhou pela internet? E por que alguns desses mestres da masculinidade estão começando a se dar mal? De onde veio o termo Red Pill? Antes de virar uma filosofia de internet, Red Pill era uma referência ao filme The Matrix, ou Matrix. No filme, o personagem Morpheus oferece 2 opções para Neo, o protagonista. Pílula azul, continuar vivendo na ilusão, no mundo falso, na Matrix. Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Ou a pílula vermelha, descobrir a verdade sobre a realidade, ir para o mundo real e descobrir que tudo o que você conhecia até então era mentira. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. A ideia original era filosófica, mas a internet fez o que a internet sempre faz. Pegou o conceito e transformou em outra coisa totalmente diferente, o que virou o movimento Red Pill. Na internet, especialmente em fóruns e redes sociais, tomar a Red Pill, a pílula vermelha, passou a significar algo mais ou menos assim. Eu descobri a verdade sobre as mulheres e a sociedade. Tomei a pílula vermelha e estou no mundo real. E você também pode tomar essa pílula e acordar. Segundo esses influenciadores Red Pill, as mulheres seriam manipuladoras. Relacionamentos seriam uma armadilha. Homens precisariam dominar, controlar ou evitar as mulheres. E o feminismo seria responsável por todos os problemas do mundo moderno. Basicamente, uma mistura de autoajuda masculina, teoria da conspiração e ressentimento. Tudo embrulhado como se fosse um conhecimento proibido. Essa se tornou a machosfera online. Os gurus Red Pill. Com o crescimento das redes sociais, surgiram vários influenciadores vendendo esse tipo de conteúdo. Cursos, mentorias, clubes exclusivos, promessas de ensinar homens a dominar o jogo. Alguns desses influenciadores ficaram gigantes, como Andrew Tate, que acumulou milhões de seguidores, espalhando discursos extremamente polêmicos sobre mulheres. Always had multiple wives. Kings have always had mistresses. Kings always have. How many wives did your dad have? The worst men on the planet are the loyal husbands. The second she goes to bed, he's logging into all these websites looking at the most fucked up shit possible. Because biologically, he actually wants more and he can't get it. No Brasil, lembramos de Thiago Schultz, carinhosamente conhecido como o Calvo do Campari. 100 pessoas passaram a língua no pão, jogaram no chão. Aí vem você, pega esse pão do chão e acha que tá comendo uma ótima refeição. Esse post não é sobre pão. Um dos nomes mais destacados na chamada machosfera, a nata do movimento Red Pill nacional. Ele foi detido em 2025 sob acusações de agressão e tentativa de... e ele também ameaçou influenciadoras. Ameaçou mulheres. Ameaças de agressão e até coisa pior. Gabriel Breyer, que usava as redes sociais para ficar se elogiando o tempo todo, talvez outras pessoas não fizessem isso por ele e o cara sentia falta. Eu tenho clube, eu tenho café, eu tenho hardstyle, eu tenho estética. E também para dizer como as mulheres deveriam ser
para um homem. Ela bebe e fuma. Pra começar, a mulher que fuma não é nem mulher, já é considerado homem, macho. Porque isso daqui é totalmente um ato de um homem cowboy de 1940, ó. Fumando e bebendo. Quem faz isso é homem. Mulher que bebe e fuma ao mesmo tempo é macho. Sim, um homem ensinando como uma mulher deve ser. Foi banido das redes sociais, onde era seguido por uma quantidade absurdamente grande de homens que precisam que outro homem diga a eles o que é uma mulher de verdade. O conteúdo dele foi considerado perigoso, já que, como outros Red Pills, pode incentivar a violência contra mulheres. E teve também o caso de Breno Faria, do perfil Café com Teu Pai. A alcunha remete ao livro de rotina devocional mais lido do país, Café com Deus Pai. E também remete a um pai ensinando a filha como ela deve se portar ante outros homens. Mais um homem ensinando a uma mulher como ser mulher. Ele foi denunciado ao Ministério Público Federal e à Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal por fazer parte da corporação. A acusação é de ter proferido falas misóginas, dentre outras coisas. Muitos desses gurus da internet esquecem que as leis existem. Esquecem também que as plataformas também têm regras. Principalmente no Brasil, quando a realidade bate à porta. Nos últimos anos, vários influenciadores ligados a esse tipo de discurso começaram a enfrentar problemas, como acabamos de ver. Relembrando, contas suspensas em redes sociais, investigações policiais, processos judiciais. O próprio Andrew Tate, um dos precursores mundiais do movimento, chegou a ser investigado e preso na Romênia, em casos envolvendo acusações graves. Tráfico humano, formação de quadrilha, é esse tipo de pessoa que você acredita que vai te ensinar como ser alguém melhor? Diversas plataformas como TikTok, Instagram e YouTube também passaram a remover ou limitar conteúdos considerados misóginos ou que incentivam o assédio. Ou seja, alguns dos maiores pregadores da verdade proibida, inventada por eles mesmos e não descoberta pela humanidade, descobriram que os termos de uso existem, e não apenas para enfeitar os contratos das plataformas. O problema por trás do movimento. Além das polêmicas, especialistas apontam outro problema, o mais grave e acentuado desse movimento. Esse tipo de conteúdo costuma incentivar o ódio ou desprezo por mulheres, promover visões extremas sobre relacionamentos, explorar as frustrações de jovens homens e vender soluções simplistas para problemas complexos. Muitos adolescentes e jovens acabam entrando nesses conteúdos buscando autoestima, orientação ou conselhos sobre relacionamentos e acabam recebendo uma visão bastante distorcida da realidade. E ao encontrar outros com o mesmo pensamento, se sentem acolhidos e se radicalizam para agradar esses outros. Um dos jovens detidos naquele caso de estupro coletivo em Copacabana se apresentou na delegacia com uma camiseta que estampava a frase "Regret nothing". Em tradução livre, não se arrependa de nada. Frase associada a grupos machistas. Ele participou, supostamente, de um estupro coletivo e aparece com uma camiseta dizendo que não se arrepende de nada. Os jovens que têm contato desde cedo com esse tipo de conteúdo podem acabar pendendo para algo parecido. São os incels, abreviação do termo em inglês Involuntary Celibate, traduzido como celibatário involuntário. Jovens que não têm relações com mulheres por diversos motivos. Nenhum deles é por escolha. Nós, homens, aprendemos desde cedo a lidar com as frustrações amorosas, a entender o não e a seguir com a vida. Esses caras recebem alguns nãos, consomem conteúdo Red Pill e passam a odiar mulheres e a desenvolver formas até mesmo de violência contra elas. Como se a culpa de as mulheres não quererem ficar com eles fosse das mulheres. Eles, os incels, enxergam as mulheres como um grupo que se uniu para rejeitá-los e querem vingança. Contra elas, que os rejeitaram, contra todas, até as que não fazem ideia da existência deles, e contra homens sexualmente ativos. Eles também odeiam os homens que conseguem ter relações com mulheres. O chamado rei dos incels, Elliot Rodger, é considerado um mártir dessa subcultura extremista. Mesmo vindo de uma família endinheirada e até tendo uma boa aparência, ele não conseguia ter sucesso com as mulheres. Passou então a espalhar conteúdo de ódio contra elas e a fortalecer essa cultura de que a culpa de ele não conseguir ficar com ninguém era delas.
e não dele. Mártir para os incels porque ele foi até as últimas consequências pelas crenças que tinha. Como ele vivia em um país onde a internet podia ser usada livremente, sim, os Estados Unidos, o conteúdo agressivo dele nas redes era visto como liberdade de expressão. E ninguém fez nada. Até que um dia, lá em 2014, Elliot Rodger assassinou 6 pessoas e feriu outras 14, antes de tirar a própria vida. Crimes cometidos com facas e armas de fogo. Ele é visto como um monstro para a maioria sensata das pessoas, mas para os incels, ele é um herói. O paradoxo dos gurus. O mais curioso é o seguinte: muitos influenciadores Red Pill dizem que a sociedade está contra eles, mas ao mesmo tempo monetizam com milhões de visualizações, vendem cursos, constroem impérios online. Eles sabem que o público deles é frágil. Eles usam isso para ganhar dinheiro em cima de quem tem cabeça fraca ou está em um momento de fragilidade ou confusão. Eles sabem que mentir e inventar inimigos rende dinheiro. E quem é extremista é ainda mais suscetível a conteúdo extremista. Eles usam o papo de serem vítimas da maldade feminina para capitalizar em cima de quem tem, de fato, problemas com as mulheres. Ou mesmo em cima de quem acredita em teorias da conspiração, ou quem acredita em qualquer um que diga que descobriu uma verdade que está oculta desde os primórdios da civilização. Mesmo tarde, parece que as autoridades estão entendendo a gravidade da situação. No fim das contas, a história da Red Pill na internet mostra uma coisa curiosa. Muita gente prometendo revelar a verdade sobre o mundo, mas esquecendo de estudar a realidade fora da internet. Talvez a maior ironia seja essa. Alguns desses gurus dizem que tomaram a pílula vermelha, mas parecem ter sido pegos de surpresa quando descobriram que ações têm consequências bem reais. Muita atenção com o que você consome na internet.